já tem uma noção do chamado. É aquela hora que você diz assim: se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, por que está tudo abalado? Você não está cansado do chamado. Você está cansado da força que você faz se debatendo para não aceitar. Oh, Deus você não conhece no dia que Ele chama. Você conhece depois que você aceita o chamado. Oh glória, essa palavra promete. Então já abra o seu coração para receber da palavra de Deus através da pastora Camila Barros. Amém? Fique até o final do vídeo e receba toda a palavra de Deus, porque uma palavra pode mudar toda a sua história. Amém? Já deixa o seu like, também se inscreva no canal. Vamos à palavra de hoje. Ouça isso. Eu mencionei isso esses dias e vou mencionar aqui de novo porque tem a ver. John Piper tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Vou repetir. Se o Deus, não foi eu que falei não, foi John Piper, já falei, né? Se o Deus que você diz adorar nunca te confrontar, nunca discorda de você, é muito possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Quem faz isso? Sua consciência, que trabalha com a razão, que trabalha com a lei do direito, que trabalha com mérito. E aí você confunde tudo, acha que santidade é isso, e acha que é cristão, mas está indo dentro de uma vertente onde não carrega silício no corpo, mas aperta a alma. Está sangrando por dentro. O texto é tão claro na maneira como Jesus passa pela porta do nosso coração, né? Como é que é? Quem lembra? Ele chega na porta e faz tchá. Bum. Estou à porta aí. O que abrir? Se vai abrir, é porque tem a chave do lado de... Você tem a chave. Mas a razão, sua santidade deturpada, te impede de abrir a porta por dentro. Depois que eu me consertar, eu abro. Depois que eu me santificar, eu abro. Depois que eu me corrigir, eu abro. Depois que eu compensar todos os pecados, eu abro. Jesus não é o tipo de visita que espera você arrumar a casa para entrar. Escuta, que Deus está falando de verdade isso com a gente hoje aqui. A batida de Jesus na porta de alguém é o tipo de oportunidade que você não pode dizer vem amanhã. E tem gente aqui achando que tem expediente de agenda, que pode agendar a visita de Jesus para outro dia. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta hoje e bato. Camila, mas está tudo desarrumado, está assim, está assado. Camila, a coisa está tão braba do lado de cá, que é capaz de que se eu abrir a porta, o primeiro a receber ele nem sou eu, são os demônios que moram em mim. E daí? Camila, eles são brutais, são violentos. Ele diz que o mais valente só é valente enquanto mais valente que ele não chegar. Depois que ele chegar, eu não sei pra quem, mas agarra a mão de alguém agora e diz: abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta. O mais valente quer entrar, o mais valente quer entrar. E o valente anterior, o que é que ele vai fazer? Ele vai manietar o valente. Tá amarrado, vencido e sem força. Tá amarrado, vencido e sem força. Todo demônio que quer te envergonhar e que quer te impedir de viver a totalidade da graça de Deus e a plenitude de uma conversão verdadeira, assim diz o Senhor: abre a porta, porque está amarrado, vencido e sem força. O mais valente chegou. Oh meu Deus, a gente quer o tempo todo se afastar. A gente quer o tempo todo se afastar. Nossa consciência quer nos afastar. O medo pela consciência dos nossos pecados dizem: se afaste. O tempo todo, sim ou não, gente? É a guerra da nossa vida. Você fica sem orar 3 dias, aí depois fica mais 3 dias. Aí o coração começa a desejar orar, mas você não quer orar porque já está 6 dias sem orar e tem vergonha de orar. Se afastar o tempo todo, se afastar. Você quer arrumar a casa primeiro, e o Senhor está dizendo: quando eu bater na porta, não arruma a casa, só abre a porta. Só abre a porta. Abre a porta. Isaías vai dizer: ai de mim, Isaías capítulo 6. Ai de mim. Tenaz, brasa viva, anjo. Rapaz, se ele estava com medo antes, imagina agora.
isso mesmo que eu mereço. Ele vai selar minha boca, vai me queimar, vai... Não. O fogo não foi para consumir, foi para purir. Pureza é poder. Completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Pureza é? Pureza é? E poder, quando não está sendo administrado por você, te assusta. Traz ele uma brasa para purificá-lo. Pureza é? E todas as vezes que o poder é administrado por uma outra pessoa que não você, ele vai te assustar. Só que veja, tal brasa não vem para consumi-lo, vem para purificá-lo. Mas eu imagino o tamanho do medo e do susto que ele não está sentindo. Você já estava gritando ai enquanto via, imagina agora quando Deus o inclui dentro da visão. É bem mais complexo. Enquanto Daniel contemplava as visões que Deus dava de fora, ele acordava no outro dia de manhã e trabalhava. Quando Deus começou a incluir ele nas visões, ele começa a escrever. E eu fiquei 7 dias acamado. Toda visão que Deus te dá, quando você entra nela de verdade, você precisa envolver a tricotomia do seu ser: espírito, alma e... As pessoas acham que as visões de Deus são só para o espírito e para a alma. Se teu corpo ainda não sentiu o impacto da revelação, é porque você ainda não viu a visão toda. A visão toda, meu irmão, ela mexe com o seu físico literalmente. Literalmente. Imagina então agora a situação de Isaías. Agora ele não está observando, ele está incluído dentro do cenário. Mas assim o Senhor fez, e nós estamos falando do maior profeta messiânico, ou de um dos maiores do Antigo Testamento. Que extraordinário, sim ou não? Ele pensou que ia morrer, e na verdade Deus estava levantando seu chamado, sim ou não? Pensou que ia morrer, e na verdade Deus estava inaugurando um tempo novo, extraordinário e inédito na vida dele, sim ou não? Sim ou não? No dia que Jesus foi chamar Pedro, Lucas capítulo de número 5, no dia que Jesus foi chamar Pedro, ele ainda nem sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas tão impactado ele estava pela ministração que Jesus ministrou naquela manhã à multidão. Obedeceu a sua palavra, mas acreditava que tratava-se de um rabi, de um mestre, de um senhor. E isso já era o suficiente para ele temer, obedecer. Voltou ao mar, lançou a rede. Quando ele viu o tranco da quantidade de peixes que estava na sua rede, o texto diz que o barco quase foi a pique. É complicadão quando esse tipo de coisa acontece. Quanto mais você se aproxima do chamado, mais abalada é a estrutura. E isso assusta, é a hora que Deus prova a sua fé. Porque presta atenção, o que vale mais financeiramente falando, a rede ou o barco? Tá em dúvida? É porque é Minas Gerais, não tem praia aqui, né? O barco vale mais, gente. Oh. Finge que não aconteceu. O que vale mais? O barco ou a rede? O barco vale muito mais. É complexo quando a palavra que Deus me deu abala a minha estrutura de tal ponto que parece que para buscar o que Deus me deu eu vou perder o que já tinha. O texto diz que o barco quase ia pique. Olha para mim e diga quase. Se tu ainda não viveu um quase de Deus, tu ainda não está no chamado. O chamado te leva para um lugar de quase, um lugar de romper limites. Sério? Tá me ajudando, é por isso que eu gosto de tu. Um lugar de limites. Olha o que o texto diz, que o barco quase ia pique. Irmãos, o que isso significa? Talvez um pouco de água entrando, talvez ouvir a madeira estalando. E a rede? Ali na contenção. Tem muita coisa, mas não consegue trazer para a superfície. E esse é o desafio do chamado. Você crê que tem, sabe que Deus deu. O mais difícil não é pegar, é trazer para a superfície, é tornar real, tangível aquilo que você sabe que Deus te deu. E essa é a angústia da tua alma. Fica entre a rede e o barco. Preserva a estrutura e perca o que Deus deu, ou pega o que Deus deu e aconteça o que acontecer. Só que você tem que entender que debaixo de uma palavra, estrutura não naufraga. É quase. Olha para alguém aí agora e diga: é quase. É quase. Consola alguém e diga para essa pessoa: não solta a rede, é só um quase. Quando esse processo terminar, o teu testemunho vai ser forte. Eu quase morri, mas não morri. Eu quase perdi, mas não perdi. Eu quase desisti, mas eu não desisti. Ele sustenta. Completa aí pra mim, por favor. Ele. Eu fico imaginando um abalo psicológico. Vamos falar pra gente que já é crente. E melhor ainda, pra gente que já tem uma noção do chamado. É aquela hora que você diz assim: se eu tô debaixo de uma palavra de Deus, por que tá tudo abalado? É aquela hora que você não... Eu vou falar rasgado pra todo mundo entender. Segura só um pouquinho, que isso aqui eles têm que engolir no seco. É aquela hora que você pensa: rapaz, se é de Deus a direção que eu tomei pra minha vida, por que eu tô quase perdendo o barco, a rede e o juízo? Por que ninguém vê o que eu vejo? Por que ninguém concorda?
Rapaz, por que a situação ficou dessa maneira? Só que escuta, o texto diz em Lucas 5 que quando Jesus chega ele vê 2 barcos. Quantos barcos? Jesus nunca trabalha fora da visão. Tudo que Jesus faz coaduna, coopera, corrobora com a visão. Toda vez que você vê Jesus agindo no físico, aquilo dali corresponde a uma visão, que às vezes aparentemente não acomoda no seu físico, mas leva a um propósito que completa a visão. Por exemplo, ele só se dirige ao barco de Pedro, inclusive só usa o barco de Pedro, pede emprestado o barco de... Porque Jesus não está indo ali para poder fazer pesca maravilhosa, isso é consequência do chamado de Pedro. Jesus não tá... Por isso que não é a pesca da necessidade. A pesca ali, irmão, vou usar um termo talvez um pouco grosseiro, mas só para a gente entender, é um show à parte. Jesus nunca trabalhou com milagres sob prioridade. Milagres sempre foram consequência de uma didática, de uma pedagogia de Jesus. Então veja, dentro dessa perspectiva, quando ele chega, a primeira coisa que Lucas 5 apresenta é: e viu Jesus 2 barcos. E viu Jesus? E viu Jesus? Quantos barcos ele viu? Entrou em quantos? Usou quantos? Enviou. Os 2 foram, mas ele enviou quantos? Somente o de? Que isso aí é sobre o chamado de Pedro. Mas viu 2. Quando o barco está quase indo a pique, ele faz sinal para os companheiros, que é esse segundo barco vem, parelha com dele, ajuda, puxa a rede, traz para cima. Porque ele está até usando um, mas ele viu? O que o outro vai receber da palavra que foi ministrada sobre a vida de Pedro? Porque o peixe é para todo mundo, mas o chamado é só para Pedro. Então veja, os 2 barcos que ele viu serão abençoados, consequentemente, a multidão que já ouviu Jesus naquela manhã. Jesus vai usar o chamado de Pedro para abençoar aquelas pessoas. Elas vão viver a consequência de um chamado. É assim que Jesus quer usar a gente. Mas por quê que o tranco que quase leva o barco a pique é o de Pedro? Porque quando Jesus chegou na praia, qual foi o barco que ele usou? Você não vê isso, e eu também não posso afirmar. Mas conhecendo um pouquinho, menos que uma unha de Jesus, mas sendo significativo o suficiente, eu imagino Jesus pregando no barco de Pedro naquela manhã e medindo a estrutura todinha dele. Vai aguentar o tranco. O peixe vai para todo mundo, mas o tranco só no barco de quem foi chamado. E aí você não entende por que minha família recebe da palavra que está sobre mim. Por que até meus vizinhos são abençoados por causa da oração que eu faço na minha casa. Na hora de ver demônio, não são os vizinhos que veem, é quem foi chamado. Na hora de pagar preço, não é os moradores da casa que vêm, é a coluna de oração da casa quem Deus chamou. E isso vai dando uma revolta na gente. Só que o Senhor está dizendo, não é que você está revoltado, era para você se sentir privilegiado. Porque o barco que eu usei foi o seu, a estrutura que eu preparei foi a sua. Qualquer outro barco que não é o seu, talvez teria naufragado, mas você não. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, vai te assustar a minha glória, a minha unção, meu chamado, mas eu quero te dar uma palavra como garantia. Eu já medi a tua embarcação, eu conheço a tua estrutura. Você pensa que vai morrer, mas pega a mão de alguém e diz, tu aguenta o tranco, tu aguenta o tranco. Ele preparou você, capacitou você, ungiu você, chamou você, ele escolheu você. Então para de reclamar e segura essa rede e leva para a superfície tudo aquilo que Deus já te entregou. Bate na mão de 2 ou 3 aí e diga, para de chorar e puxa a rede, para de chorar e puxa a rede, para de chorar e puxa a rede. Pega essa rede, levanta essa rede, já está na tua mão, já está na tua mão, já está na tua mão. Coloca para cima, realiza, faz acontecer. Quem fez o milagre? Jesus ou Pedro? Bora, quem fez o milagre? Jesus ou Pedro? Jesus ou Pedro? Jesus. Última vez, só para ter certeza que você está respondendo, entendendo e não está só no coro. O milagre, quem fez? Jesus ou Pedro? Acende as luzes aí para mim, por favor. Eu quero que vocês tenham experiência também. Tem um sol para cada pessoa na cara de vocês. Deixa assim, por favor. Jesus ou Pedro? Foi Jesus que fez o milagre, sim ou não? Então você tem que entender uma coisa, já está feito. Fala comigo, já está feito. Se já está feito, eu não vou soltar não, irmão. O mais difícil, o impossível, o improvável, o inédito, o complicado, eu só tenho que revelar. E se disso depender o esforço de quem não vai abrir mão, eu vou puxar mesmo que sangre um pouquinho. Eu não vou perder o impossível por causa de um estalar de barco. O impossível, Deus está dizendo para alguém, eu não te chamei para fazer o impossível, eu já fiz o impossível. Eu só estou pedindo para você, sabe o que? Mostra o que eu já fiz.
do rebaia, revela o que eu já fiz. Só isso. Completa. E assim ele foi chamado. E abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Não, já estou pregando. Eu só vou ler porque eu não quero críticas daqueles que estão olhando e dizendo: olha lá, porque rapaz, tu está pregando a Bíblia, falando da Bíblia, citando o texto, mas tem alguém em casa que vai dizer assim: não abriu a Bíblia até agora. Eu não sou muito adepta de críticas, então evito brechas. Lucas capítulo 5. Eu quero ler só um versículo para a gente concluir. Só um. Ó. Lucas capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Ia lá. Manda bala, só porque eu sou do Rio de Janeiro, tu tá mandando eu. Amém. Ele está usando, glória a Deus. Obrigada. Lucas capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Abre aí, gente. Vou te falar um negócio com o maior carinho. Tu vai aceitar? Se tu não aceitar, eu vou falar assim mesmo. Ó, presta atenção. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, sim ou não? Sim. A maior prova de que a palavra é a palavra, não importa onde ela está, desde que ela seja a palavra de Deus, é que quando o regime do Talibã voltou ao Afeganistão, mulheres foram degoladas em praça pública porque carregavam o aplicativo da Bíblia Sagrada no celular. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer. No telão ela é a palavra de Deus, no seu celular ela é a palavra de Deus. Só que eu quero que você entenda uma coisa: um privilégio, quem não usufrui de privilégios perde a oportunidade de desfrutar de coisas boas. São privilégios. Você quer ver? Não precisa levantar a mão, mas já viu aquela salinha do aeroporto que quem tem uma determinada categoria de cartão, mesmo que seja adicional, se você tiver aquele cartão te dá credencial para entrar naquela salinha. E Camila, por que é legal entrar naquela salinha? Porque aquela salinha tem comidinha. Aquela salinha tem água com gás, tem água comum, tem suco, tem refrigerante, tem caldo. Irmãos, Deus já usou aquela salinha para ser socorro presente tantas vezes na minha vida. Aquela salinha. Que é isso? Isso é um privi? Isso é um privi? Quando você não desfruta de privilégio, você perde. Camila, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com o que você está falando? O que isso tem a ver com as mulheres degoladas no Afeganistão? Eu quero deixar claro que não é uma obrigação, isso é um. Você acha que um convertido na China gostaria de usar essa Bíblia aqui na rua? Estude a cultura da China então e veja. Eles amariam. Irmão André, fundador Missão Portas Abertas, não só no Brasil, mas no mundo. Abre aspas, o contrabandista de Bíblia. Estude um pouco da história do irmão André. Ele tem uma frase consigo, dormiu no Senhor esse ano, aonde ele diz: eu creio que toda porta está aberta para você passar por ela e pregar o evangelho, desde que você não vá preocupado em voltar. Isso é muito forte. Quem entendeu sabe o quão forte é isso. Isso era o que guiava a vida dele, e Deus lhe deu muitos dias. E sabe o que ele mais fazia atendendo missões no mundo? Compartilhava exemplares da palavra da Bíblia. Foi confirmado hoje a morte de um missionário no Quênia. Alguém viu essa notícia? A esposa dele infelizmente confirmou a sua morte. Sabe aonde estavam algumas das indicações de que ele era missionário? Não só o evangelho que ele pregava, mas a que ele carregava. Isto não é só um livro. Então, se no Brasil, e eu falei isso tudo para te dizer isso no maior amor, se no Brasil você tem a oportunidade de usar isso de maneira material, nunca deixe de poder, uma vez que você pode, a usar a sua Bíblia. Não precisa levantar, quem trouxe não precisa, que isso não é ostentação. A igreja é lugar mesmo da gente receber palavra, direcionamento. Então sempre que você puder, meu irmão, tenha sempre em mãos a sua, use ela. Não porque obrigação, volto a dizer, mas porque diante de tudo que eu disse, a gente precisa entender que isso é um privilégio. Vamos lá, Lucas capítulo 5, somente esses 3 versículos, 7, 8 e 9, para a gente encerrar. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos.
E eles foram e encheram ambos os barcos. E eles foram e encheram ambos os barcos. Eles foram e encheram ambos os barcos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se meu chamado não encher teu barco, então não foi Deus que me chamou não. Porque o meu chamado vai abençoar pessoas, encher pessoas, passar por pessoas, prosperar pessoas, glorificar o nome de Deus na vida das pessoas. Continuando. De maneira tal, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim. Ele disse glória a Deus. Ele nem sabe que é Jesus Cristo. Para ele é um mestre, um rabi de alguma sinagoga. Mas olha isso. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo. Ele não sabe literalmente quem é, mas já sabe que é alguém grande, relevante, de senhorio. Afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto, verso 9, se apoderara dele. O espanto. Por que não está o alívio? Já que pegou mais peixe do que nunca, depois de uma noite frustrada. Por que não está a alegria? Qual é a palavra que a gente usou agora? Aqui está, estavam maravilhados. Mas a colocação no grego está atemorizados, espantados, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Olha para quem está do teu lado e diga: chamou sim. Agora responda para esse irmão que está do teu lado: mas eu sou pecador. Fala para ele: mas chamou. Diga: mas eu sou pecador. Grita para ele: mas chamou. Se chamou, vai. Se chamou, obedece. Se chamou, se rende, meu filho. Se rende, minha filha. Sempre me perguntam sobre o chamado. Camila, é muito difícil atender o chamado? E eu sempre respondo da mesma forma: só há uma coisa mais difícil do que não se render ao chamado. O quê? Fugir dele. Dá muito mais trabalho. Qual foi a palavra de Pedro? Afasta-te. Qual foi a palavra de Pedro? Espantado pelo que aconteceu, ele disse. Impressionado com o que aconteceu, ele diz: afasta-te. Vou parafrasear. E a resposta de Jesus a ele em relação a isso é: segue. Ele está dizendo: afasta-te. Em contrapartida, Jesus está dizendo: vem para perto. Ele está dizendo com a boca dele: fica longe, porque eu sei quem eu sou. É isso ou não é? É isso ou não é? E Jesus está dizendo: vem para perto, porque você vai saber quem eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse: eu sou a chegada. Também nunca disse: eu sou a partida. Porque andar com Jesus não é sobre como você começa, e nem é sobre ter a inspiração no prêmio da chegada. É sobre aprender a desfrutar com Ele a caminhada enquanto você vai até o destino que Ele traçou. Por isso Ele nunca disse: eu sou o destino, apesar de ser. Ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. A vida que você procura, eu sou. A vida que você deseja, sou eu. Eu sou. Quando ele chamou a Moisés, e Moisés disse: quando eu chegar lá e me perguntarem quem me enviou a eles, o que eu respondo? Ele disse: diga para eles que o eu sou te enviou a eles. O que isso significa? O Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus que cumpre promessa. Mas sabe o que isso também significa? Moisés, você não vai saber quem eu sou em uma hora de conversa de sarça. Vai libertar o meu povo e você vai ver quem eu sou. Deus você não conhece no dia que Ele chama. Você conhece depois que você aceita o chamado e começa a caminhar com Ele. Quando você caminha com Ele, aí você descobre: eu sou água que sai da rocha. Eu sou nuvem durante o dia. Eu sou fogo durante a noite. Eu sou roupa que não acaba. Eu sou maná no deserto. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja no lugar que eu te chamei. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você não é, mas Ele é. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não quer, mas dele eu quero efetuar.
alguém quiser vir após mim, me chame. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. E essa é a minha parte que mais me interessa. Aí, siga-me. Quando você diz assim, afasta de mim que eu sou pecador, ele está dizendo, é por isso que não sou eu que te sigo. Mas estou te dando a chance de você aprender como é que faz, saber como é que chega. Vem comigo. E eu te pergunto, quem pode rejeitar o convite do meigo nazareno? Desculpa, deixa eu falar só um pouquinho dele. Jesus é até difícil falar, né? É isso, ele é. Ele é cheirosão. Ele é o homem da Galileia. Terrível, maravilhoso. Ele é santo, poderoso. Príncipe da paz. Emanuel. Deus conosco, Yeshua. O verbo. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o lírio dos vales. Ele é a resplandecente estrela da alva. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Já foi dito, mas eu repito aqui: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, Ele é. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele, somente nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Lutaram, mas não prevaleceram. Guerrearam, mas não prevaleceram. Porque antes da cruz Ele já era o haja luz, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o leão e o cordeiro, o imaculado, o santo, o unigênito do Pai. Oh, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o amigo do órfão. Ele é o ajudador de viúvas. Ele é o juiz do injustiçado. Ele é o pai dos esquecidos. Ele é. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como rejeitar o convite de alguém assim? Você não está cansado do chamado. Você está cansado da força que você faz se debatendo para não aceitar. Você não está cansado da caminhada com Cristo. Você está cansado da força que você faz para desviar do caminho. Do caminho da renúncia, do caminho da aceitação, do perdão, da confissão. O que está te cansando é isso. Não vem para cá querer contar história triste de evangelho para mim, não. Você quer contar história triste? Valeu o início, o meio e fim de Pedro. O que parece covarde no início, negando 3 vezes, como último pedido, pede a cruz de cabeça para baixo no final. Porque ele não reconhece, ou melhor, ele reconhece que não é digno de morrer a mesma morte de seu Senhor. Eu já vi no chamado covardes virarem homens nobres. Eu já vi o chamado pegar as mulheres mais faladas e desprezíveis e torná-las santas, como se nunca tivessem pecado. Eu já vi o chamado pegar gente que não sabe falar, e Deus dizer: quem fez a boca do mudo ou do que fala. Eu acho lindo quando Deus diz isso para Moisés. O que ele está dizendo é: eu não estou te chamando porque você fala. Se você fosse o escolhido e fosse mudo, te chamava também. Foi ele mesmo que disse que os surdos não são os que não ouvem, mas os que ouvindo não escutam. De igual forma, os cegos não são os que não veem. Ele disse isso em João 9, depois da cura do cego, acerca dos fariseus. Mas são aqueles que vendo não discernem, não compreendem. Jesus nunca desprezou ninguém por causa das suas deficiências, porque elas não apontam o fim de um chamado, elas apontam o ponto de partida pelo qual Deus começa o trabalho. Amém ou não amém? Pare de dizer afasta-te. Isso é que está te cansando. Isso é que está minando sua energia. Segue Ele hoje. E aonde Ele entrar, você entra. Onde Ele sentar, você senta. O que Ele falar, você repete. E o que Ele te mandar, você obedece. E você vai começar a desfrutar do melhor cansaço da vida. O cansaço que te realiza. Porque tudo na vida te cansa. Então não é sobre não cansar, é sobre escolher qual cansaço você quer sentir. Por exemplo, hoje é o último dia da conferência, sim ou não? Sim. Alguns vão bater na cama e não vão dormir, vão entrar em coma. Profundo e não induzido. Ou induzido pela glória. Enquanto dormem, vão ter sonhos maravilhosos, revelações, apontamento, direcionamento. Deus fala por sonhos.
Mas há outros que vão deitar e vão ficar pilhado, cansado, mas não consegue dormir. Eu vou te dar lá jogo de cara. Não adianta tomar remédio. Tem que chegar em casa, tomar banho, dobrar o joelho e tampar na oração. Aí tu ora até cansar. Toma outro banho. Porque você acha assim, vou fazer uma oraçãozinha, vou tomar banho primeiro e orar depois. Quando acaba, tem que tomar outro banho, pingou. Por causa da quantidade de coisas que você recebeu e tua alma ainda tá ruim, não. E o espírito tá querendo marcha. Se tu se chegar em casa, botar qualquer louvor, qualquer palavra, escuta o que eu tô te falando. Tu pode estar cansado que eu aço, vai levantar da cama quando começar a cantar chapata. E começa a ungir casa, ungir umbral, abençoa prédio, desce pra rua, unge esquina. É assim, meu irmão. É a força do chamado. É o chamado que te cansa, mas é ele que realiza. Não que você deva atender o chamado para se realizar, mas porque depois que você obedece a Deus, você descobre que a melhor maneira de fazer você feliz é fazendo Deus feliz. Melhor do que a gente ser feliz é quando a gente vê que Deus está. Aí a sua felicidade vai para outro nível. É um negócio assim que... Por isso que crente é taxado de doido. É um negócio assim que tu vai na rua, do nada tu tá rindo, tá dando bom dia, alguém diz: o que foi? Ganhou na loto? Você diz: não jogo. Creio eu. Não jogo. Alegria da salvação, cara. É um negócio de louco. É uma essência, é uma presença. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: minha glória vai te assustar. E quando você começar a atender o chamado, sua estrutura vai ser abalada. Enquanto eu não envolver a tricotomia do seu ser, é porque você ainda não entrou na plenitude da visão. Mas quando você entrar, esse abalo vai chegar. Por fim, depois que você vê o que eu já realizei, o primeiro pensamento é que você não vai dar conta de levar isso até o fim. Por isso é que eu te digo: segue-me. Por quê? Porque você obedece, quem leva sou eu. Então não se afaste. Eu quero terminar esse momento dizendo isso para você. Não se afaste. Tu pode estar lanhado, errado, mal acabado, cheio de BO. Lembra do coração? Esperando arrumar a casa para abrir a porta. Jesus está dizendo: abre a porta do jeito que tá. Ele nunca disse: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós. Sabe por que eu gosto do estáis? É advérbio de tempo. Significa que advérbio temporal. O que é advérbio temporal? Significa que é passageiro. Literalmente na etimologia da palavra, temporal, passageiro. Tudo que está não é permanente. Então por isso ele tem a garantia: vinde a mim todos vós que... Porque ele sabe que o que está acontecendo com você agora não é permanente. É passageiro, é temporário. Aí ele diz: e eu vos, não é você. E eu, disse o Senhor, vos. Quem vai dar o alívio é ele. Você só tem que se render. Não, Camila, mas é que eu tenho muita coisa para resolver. Disse Jesus: ora, sem mim. Isso não é poético, isso é literal. Sem mim, nada. Vai ver, você está aqui hoje, daqui de cima, olhando o jeito que você pulou, o jeito que você adorou, o jeito que você glorificou. A impressão que eu tenho é que geral aqui é crente até o tutano, e talvez até seja. Só que ser crente não é garantia de ser salvo. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. O que é que isso significa, Camila? Tem que confessar Jesus como seu Senhor. Não foi Camila, não foi religião, nem padre, nem pastor. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Porém todo aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Agora eu te pergunto, por que ele diz vergonha? Porque ele sabe que a falta de aceitação ao senhorio dele ou ao chamado nunca é por falta de amor ou fé, mas por vergonha. Veja, ele não diz aquele que não crê. Está na cara que crê e que reconhece, mas não aceita porque sente. Aí você está aí no lugar e diz assim: se é vergonha, Deus entende, porque a justificativa diária é: Deus conhece o meu, conhece, mas não concorda. Ou você confessa, ou se por vergonha que você não levar, não confessar, por vergonha lá, você também não será. Camila, então o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e entrega a tua vida com vergonha e tudo. Por quê? Porque vergonha é passageira, mas salvação é eterna. Bota isso na balança aí agora e veja o que você está fazendo com a sua vida. Não, Camila, mas eu tenho uma parada tico-tico no fubá. Inclusive tá eu e o tico-tico hoje aqui. Vem você, vem o tico-tico. Se tiver fubá atrás também. Apóstolo Joel estava aqui ontem. Ele é testemunha do que eu estou falando. Eu não falo isso à toa. Eu estava pregando na igreja dele ano passado, não lembro. Não me lembro exatamente, porque a gente vai sempre lá, mas em uma dessas idas, eu sempre falo uma coisa quando eu estou falando sobre isso. Tem gente que não vem. Deus já me deu isso em alguns lugares. Gente que não vem porque diz assim: não, Camila, hoje eu estou carregando um bagulho aqui que, inclusive depois que o culto acabou, ainda tem que distribuir o bagulho. Pô, ver você o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também.
pregando lá no Pastor Joel e falei isso. Vem o cara e o bagulho. O fornecedor não estava. Ele era o cara, o bagulho e o fornecedor. Largou tudo no altar. Fique tranquilo que tinha inclusive um policial na igreja. Cuidou de tudo, teve misericórdia. O que eu estou querendo dizer? Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós. É passageiro, é temporário. Agora, a decisão determina quanto tempo. Você tem que vir. Quem conhece um pouquinho do meu testemunho, que é bem curtinho, sabe que eu não vim assim de blazer, não. Isso aqui é depois da caminhada. Quando eu vim, sentava no último banco da primeira igreja batista da Posse. Eu assistia todos os cultos de domingo e de quarta-feira. Todos! E todo sábado era o baile. Quarta culto porque minha mãe obrigava. Sábado ela saía, a gente ia pro baile. Domingo ela levava a gente obrigado de novo. Quarta igreja, sábado baile. Quarta igreja, sábado. Domingo. Quarta. Não. Quarta. Sábado. Aí um dia ia ter um evento especial no domingo. Eu olhava pro relógio, o culto não acabava. E eu dizia: mano, esse culto não acaba. Eu tava esperando o culto acabar para ir para onde? Foi a única vez que eu fui pronta pro baile a caminho da igreja. Barriga de fora, camisete do piu-piu, samba, canção e coloche camuça. Quando o culto acabar, pergunta o que eu me lembro desse culto, irmão. Não prestei atenção nesse culto não, porque eu só olhava pro relógio. Só olhava pro relógio, só olhava pro relógio. Só olhava pro relógio. Olhava pro relógio. O que o pregador pregou diante de Deus, eu não lembro. Os louvores que foram cantados, não lembro. Mas eu me lembro do pastor pegando o microfone e nunca mais eu esqueci. Porque todo culto eu dizia assim: Senhor, eu não posso ir pra tua casa do jeito que tá. Porque se é pra ser crente igual fulano, ciclano, beltrano, eu não quero ser não. Quando eu for pra ser, eu vou ser sério. Mas eu não tô pronta pra ser sério agora. E aí eu dizia pra ele, todo culto, eu dizia assim: quando eu largar, eu vou. Quando eu deixar, eu vou. Todo culto eu dizia isso pra ele. Aí nesse dia, eu ouvi o Espírito Santo de Deus caminhar. Ele fala com esse povo. Eu vi ele dizendo pra mim: quando você vier, você deixa. Aí eu só me lembro de eu no corredor, sentindo um acolhimento que eu nunca senti na minha vida. Porque o que o pastor dizia é: venha receber Jesus. E aquilo não combinava com o que eu sentia. Porque eu não senti que era eu que estava indo recebê-lo. Mas quem já recebeu aqui sente isso. O sentimento que você tem não é que você está indo receber, é que Ele está te recebendo. Ele está te abraçando. Aí eu chorei muito. Passou água debaixo da ponte, mas nunca mais a ponte caiu. Fiquei firme. Estou aqui para a glória de Deus até hoje. E daqui, meu irmão, eu só vou para o céu. Mas foi assim. Foi assim. Tinha 2 caminhos para voltar para casa. Um passava na porta do... Mas o outro, Marcelo, tinha que dar uma volta mais longa. Aí alguém dizia: vamos por aqui, é mais perto. Eu dizia: não dá. Porque eu ainda estou caminhando. E se eu ouvir enquanto eu estou caminhando, seja humilde na sua conversão. Acerca das tentações da carne, a palavra de Deus não diz resiste. A palavra de Deus diz. Eu fazia o caminho mais longo na hora da volta da casa, só para casa, só para não ter que passar. E os amigos e todo mundo que estava lá, de longe. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Leva mal não, irmão. Mas quando o assunto é vida ou morte, o mais importante é ter uma passagem segura. É estreito o caminho que conduz à salvação, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Aos que já reconheceram Jesus publicamente como seu Senhor, posso ouvir um amém? Amém.